Agora, eu vou falar uma coisa para vocês ainda mais assustadora. Ainda mais assustadora. Olha o que o Tite foi capaz de falar na coletiva. Não perde o tempo. Assim, é assustador. Eu prometi que a gente ia fazer gol, ou eu projetei. Estão me cobrando e tem todo o direito, mas eu não prometi gol. Eu não sou futurista. Tínhamos que colocar isso, criar e fazer gol, mas promessa não foi. Então faz uma coisa, Tite. Me promete que você vai embora. Uma promessa você me faz. Você não precisa me prometer gol. Até porque o que é gol no futebol, né? O gol não é uma coisa importante no futebol. Como que vai prometer gol pro torcedor? Faz o seguinte, vai ser técnico de beisebol, de tênis, porque aí não tem gol. Aí, Tite, você não tem que prometer gol pra ninguém. Se você for técnico de tênis, de beisebol, de golfe, hoje a sua expressão, a apatia que você passa é a cara do golfe. Eu vejo você como técnico de golfe. Também não vai ter que prometer gol. Gente, é brincadeira. O Guilherme Silva, que é o nosso produtor, ele sabe como me tirar do sério. Ele pegou essa declaração e ele falou, toma, pilhadinho, olha o que disse o Tite. Um treinador que perdendo em casa para um time mais fraco tem a cara de pau de me dizer que ele não prometeu gol. É assim, é surreal. Essa é a cara do Flamengo. A cara do Flamengo do Tite é essa. É um time que não promete gol, é um time que não promete vontade, é um time que não promete raça, é um time que não promete sangue nos olhos, é um time que não promete preparação física, porque é surreal ver o Flamengo jogando. O jogo começou... Eu olhei para Lívia Weber Asmar, minha esposa, eu falei para ela, cara, tô gostando. Olha como eu sou burro, olha como eu sou idiota, de novo. Eu acreditei no Gabigol, imbecil. E eu acreditei no Flamengo do Tite, 2, idiota. Porque começou, né, tendo posse de bola. Cara, daqui a pouco não jogava mais nada, daqui a pouco todo mundo com medo de chutar a bola pro gol. Teve um lance do Gonçalo Plata, que tá viralizando na internet, que a bola passa na frente dele, dentro da pequena área, ele não coloca a cabeça, ele não coloca o peito, ele não coloca o pé. É assim, mas também, aí é o que eu digo, eu não posso criticar o Gonçalo Plata, porque o treinador dele não prometeu o gol. O treinador dele prometeu que vai treinar time de beisebol, time de basquete, porque não prometeu gol. É assim, é surreal ver o trabalho do Tite. E não tem mais defesa. Não tem mais. Nem dos amiguinhos, nem de quem acha o Tite super gente boa. Ah, você quer dizer que ele não vai mais fazer um bom trabalho? Todo treinador, às vezes, muda e dá certo. Pode fazer um bom trabalho, mas eu acho que o torcedor do Flamengo... Eu acho não, né? Eu fui no Maracanã contra o Peñarol, a quantidade de gente, né, Viga? Pilhado, tira o Tite, pelo amor de Deus. Pilhado, o Tite não pode ficar no Flamengo. Então, meu amigo, o torcedor não quer mais. E eu acho que essa diretoria... Aí a pergunta que eu faço pra vocês, tá? Tem algum critério o Tite não ser demitido hoje, depois da demissão do Dorival Júnior? Porque o Dorival Júnior, ele foi política campeão. Eleitoral, pilhado. Político eleitoral. Esse é o critério. Não vão passar recibo. Não vão passar recibo. O Dorival foi demitido, campeão de Libertadores e Copa do Brasil, porque disseram que o futebol apresentado não era o ideal. Então, se o Tite já não vai ser campeão da Libertadores, nem do Brasileiro, pela forma que tá, já tem que ser demitido, porque o futebol dele é muito pior que o do Dorival. Ou eu tô errado? Eu defendi isso na semana passada, Pelé, a gente estava junto aqui no Rio de Janeiro, eu falei, ó, se querem um fato novo, se querem tentar salvar a temporada, Tite fora já, você lembra disso? Felipe Luiz, conhece todo mundo que está nesse elenco aí, boa parte desse elenco. Deve ter segurado muita brocha, muita bronca desses caras do Flamengo. Ia chegar e falar, ó, agora é hora da volta, é hora da forra, vamos lá.
eu acho que ia ser mais um choque moral do que um choque técnico, porque não daria tempo de fazer alguma coisa. Porém, contudo, entretanto, todavia, seria alguma tentativa. Mas se tem algum motivo que você está querendo buscar para não demitir o Tite, é um motivo político-eleitoral. Seja agora em outubro, seja a eleição do Flamengo do mês de dezembro, meu caro Pilhado. Eu não estou anichando, passando pano para a diretoria, não, viu? Eu estou querendo até complementar o que eu estava falando para o Zé Manuel. Até porque, quando o Flamengo nitidamente ficou viúvo de um centroavante com a lesão do Pedro e tinha à disposição Carlinhos, que não tem condições de jogar no time do Flamengo, e o Gabigol sabe lá o que acontece, tá de sacanagem, alguma coisa do gênero, a diretoria do Flamengo deu de ombros para algumas oportunidades, ou achou que não era necessário. Agora, achou que não era necessário porque tem autonomia e independência para dizer precisa ou não precisa, ou o técnico foi lá e bancou? Ele disse, não, eu tenho o Carlinhos, quem sabe eu tenho o Gabigol. A gente defendeu, o Pilhado, e eu vou fazer a sua defesa, porque também é a minha defesa. A gente defendeu o Gabriel Barbosa, embora ele esteja numa lama, numa lástima de futebol há pelo menos 2 anos, na comparação com o Carlinhos. Mesmo sendo isso que você viu hoje aí, torcedor do Flamengo. Em outras partidas, quando o Gabigol teve a oportunidade, ainda prefiro ficar com a memória, ficar com a imagem, resgatar o passado do Gabigol, esperar que ele possa fazer alguma coisa. Mas você quer escalar pela memória, Viga? Mas Viga, não dá pra escalar pela memória, Viga. Você vai botar quem? O Carlinhos, o Piperno? Vai botar o Carlinhos? Vai fazer o quê? Vai fazer essa maldade que fizeram com o Bruno Henrique de botar ele de costa pro gol? O Bruno Henrique não sabe jogar de costa pro gol. Botar de centroavante é sacanagem. Porque no jogo de ida aqui no Maracanã, se fosse um centroavante, o ideal seria que fosse o Pedro e não o Bruno Henrique, não teria perdido aquele gol de cabeça no cruzamento do Arrascaeta. Mas era o Bruno Henrique. Dá para penalizar? Não, o cara tá quebrando um galho, mas nitidamente ele não se sente à vontade. Então, a defesa pelo Gabigol, Piperno, é na comparação única e exclusivamente com o Carlinhos. O resto é o resto. E a diretoria do Flamengo achou que estava satisfeita com essas peças à disposição. A gente vai continuar esse debate. A gente vai, inclusive, mostrar a declaração do Tite, tá? A gente vai mostrar essa declaração do Tite. Vou trazer a pergunta que o Mauro César fez para o Tite lá na coletiva de imprensa. E eu quero mostrar aí a declaração do Tite, tá? O Tite deu a declaração. A gente tem essa declaração do Tite, né? O Guilherme me mostrou aqui. Quero ver se a gente pode colocar agora essa declaração do Tite. Vamos botar o Tite falando sobre a derrota, sobre mais um vexame e dizendo que ele não pode prometer gol para o torcedor. Ou seja, se ele não promete que vai fazer gol, ele está dentro do seu planejamento. Vai cair de tudo que é competição. Roda aí, Guilherme, por favor. Uma grande oportunidade de quebrar essa escrita. Não é assim? O histórico não é assim? Nós temos totais condições de chegar lá e fazer. Naquilo que foi um jogo de efetividade hoje, com 2 minutos, 3, faz o gol. E tu trabalha em cima do resultado também. E aí dos nossos erros que cometemos também, foi afoito em alguns momentos, precipitou em outros o goleiro teve a felicidade. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje, vai fazer gol lá. Me cobra depois. Olha aí, me cobra depois. Olha aí, me cobra depois. Vamos criar oportunidade para fazer gol lá. Me cobra depois. Ele pediu para ser cobrado. E agora ele diz que ele prometeu, que ele não prometeu fazer gol, eu tô cobrando. Se ele pediu pra gente cobrar, que bom que a gente não esquece. Que bom que o nosso Guilherme Silva tá ligadinho aí e lembrou. Então, Tite, você pediu pra cobrar. Eu estou te cobrando. Cadê a bosta de gol que o Flamengo tinha que fazer hoje pra se classificar na Libertadores? Cadê? Você pediu pra te cobrar. Eu tô cobrando. Porque ele diz uma coisa aqui, no Maracanã, e fala outra lá. E aí eu vou ler aqui para vocês a pergunta que o Mauro César Pereira fez, tá? Pra galera. A pergunta que o Mauro César Pereira, ele fez lá pro Tite, e a resposta do Tite é tipo assim, é muita cara de pau. Vamos lá, o Mauro César pergunta o seguinte, ele pergunta, Tite, foram 2 derrotas pro Bolívar.
uma para o Palestino, mais uma para o Peñarol no Maracanã. O Flamengo tomou um gol aos 13 minutos e teve 167 fora acréscimos para empatar o confronto e não conseguiu fazer um gol sequer. Qual a avaliação do seu trabalho e da sua comissão nessa Libertadores? Uma campanha tão ruim do Flamengo. Aí a resposta do Tite foi: Mauro, eu não tenho condição de te falar agora, porque é um contexto muito grande. Eu falei de cada partida e trazer tudo agora, eu não tenho toda essa dimensão e capacidade de análise. O que eu te coloco é que faltou essa precisão nesses momentos terminais, nesses momentos de definição. Como que ele não consegue, não tem condição de falar? O Mauro leu para ele, o Mauro falou para ele. Ele perdeu do Palestinos, ele perdeu do Bolívar 2 vezes, ele perdeu pro Peñarol, ele não fez um gol sequer no Peñarol e, se eu não me engano, não fez gol fora de casa. Eu posso responder o Mauro, né? Já que o Mauro é nosso parceiro aqui, ele pergunta: qual a avaliação do seu trabalho e da sua comissão? É uma bosta, Mauro César Pereira. A gente pode resumir numa palavra, porque bosta, minha mãe sempre fala comigo, né? Eu gosto de abrir meu coração aqui pra galera do programa, que minha mãe fala: você fala que não fala merda porque é palavrão. Mas você fala bosta, filho, também é palavrão. Só que eu acho mais suave. Eu acho bosta mais suave do que merda, entendeu? Então, pra eu não falar merda, Viga, toda hora, eu falo que o trabalho do Tite na Libertadores foi uma bosta. Pronto. Eu sei que minha mamãe não gosta, eu sei que ela fica meio ofendida, mas não tem outra palavra. Não tem como eu falar, ruim. Não tem como eu falar, o desempenho não foi o esperado. Gente, o desempenho foi uma bosta. Porque assim o torcedor vai entender o que eu acho do trabalho do Tite da Libertadores. Se a gente ficar achando uma palavrinha mais bonitinha como faz o Tite na coletiva, eu vou soar como ele, Viga, que não fala nada com nada, não responde pergunta nenhuma. Você pergunta do Gabigol, ele fala que é o coletivo. Você pergunta do Fabrício Bruno, ele fala que é o coletivo. Você pergunta derrota pro Peñarol, ele fala que é o coletivo. Parece que a palavra coletivo tá na boca do Tite pra tudo. E ele não faz um trabalho bom. É assim que querem que fale? Eu prefiro dizer que foi uma bosta, Rodrigo Viga. O trabalho dele é uma bosta. E Zé, eu quero escutar o Zé sobre essa também. É lamentável, é lastimável, é horroroso, como tem sido também o trabalho da diretoria do Flamengo recentemente. Eu sempre toco nesse assunto aqui, meu caro Periado, porque o Rodolfo Landim é um cara que veio do mercado. Ele teve em várias empresas, grandes empresas, montou a própria empresa dele. Eu tenho certeza plena e absoluta, se ele estivesse comandando uma corporação, viu, Pipiano? Uma corporation, como diz aí no mercado, né? Para ficar mais bonito, para ficar mais pomposo, e entregasse a missão para um diretor dele. Olha só, vou falar de petróleo, que é o métier dele, é o que ele entende. Você tem que investir tanto para chegar no final do ano com uma produção de 1 bilhão de barris de petróleo. Aí o diretor: beleza, me dá essa grana que no final do ano a nossa produção diária vai ser de 1 bilhão de barris de petróleo. Combinado, Landim? Combinado. Chega no final do ano, a entrega seria de 100 mil barris de petróleo. O que faria o senhor Rodolfo Landim na empresa dele, na corporação, na corporation? Teria feito o quê, Pipiano? Mandado para onde? Guilhotina, rua. E por que isso não acontece no Flamengo? Essa é uma grande questão. O Flamengo é um pseudo-grupo profissional, ou é um grupo de amadores que tem uma oratória, uma narrativa, um discurso que tem viés de profissionalismo, mas que na prática, no dia a dia, no cotidiano, não age, não pensa e não maneja desta forma. Então estão todos abraçados. Vou lembrar uma palavra muito usada pelo Rodolfo Landim, a época em que eu conheci ele na Petrobras e também na BR Distribuidora, no nível da mediocridade. Mediocridade ali, nível médio, não é isso, Piperno? É igual a todo mundo. Então, o Flamengo está na mediocridade com essa gestão e com esse técnico. Dito isso, vou repetir aqui a frase da bandeira. Em nome da hombridade, da dignidade e também, por favor, é o que pede a torcida do Flamengo. Tite, hoje é o dia do saio. Pede para sair. Pilhado, o trabalho do Tite não é bom.
assim, ele na Copa do Brasil, vamos ver o que vai acontecer, mas a competição mais importante das três. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo já está fora da disputa do título. Ele cometeu o erro de priorizar a Copa do Brasil no momento crucial. O Flamengo teve o problema das contusões, né? E algumas contusões não foram por questões de preparação física, não. Foram questões alheias ao trabalho do preparador, da comissão técnica, essa coisa toda. Mas ele escolheu priorizar a Copa do Brasil, prejudicando o Campeonato Brasileiro e também Copa Libertadores da América. Nas duas principais competições, o Campeonato Brasileiro está fora da disputa do título. E na Copa Libertadores, ele vai olhar para o Palmeiras, que também foi eliminado, mas foi eliminado por uma equipe que talvez vivesse um melhor momento do que ele. Não sei se o time é melhor do que o Palmeiras, talvez seja. O Botafogo é muito forte, foi eliminado por um grande também. Você olha para o Flamengo, o São Paulo foi eliminado pelo Botafogo também. Você olha para o Flamengo, ele quase foi eliminado pelo Bolívar e foi eliminado pelo Peñarol. Salvo tradição maravilhosa, história do Peñarol, mas o momento do Peñarol é de um time que investe 10% do que o Flamengo investe. Tem uma folha de pagamento, acho que em torno de 20% do que o Flamengo gasta. Prevê gastar aí 24 milhões de dólares durante o ano todo. Exato. Então, o Flamengo foi mal na Copa Libertadores contra adversários muito mais fracos de investimento, que não dá para comparar de jeito nenhum. Então, é simples. O trabalho do Tite não deu liga, começou o ano passado, teve tempo, fez escolhas equivocadas. Eu acho que apostou demais no Campeonato Carioca. Foi campeão, mas e daí, né? E também priorizou a Copa do Brasil. Mas em comparação com Libertadores e Brasileiro, foi um erro. Se a diretoria participou dessa escolha, então na conta da diretoria também foram escolhas equivocadas. Pegando uma coisa que o Zé disse e que não sei se o Viga e o Pilhado passaram sobre esse tema rapidamente, é o seguinte: o Flamengo hoje, ele está 11 pontos atrás do Botafogo com um jogo a menos. Ele pode reduzir isso para 8. No Campeonato Brasileiro também não está muito cedo para jogar toalha, porque o Palmeiras, no ano passado, estava ainda mais distante do Botafogo, porque assim, Zé... Não, ele não pode, ele não tem o direito de jogar toalha. Eu acho que ele não tem competência para alcançar o Botafogo, mas não pode. Não tem torque, é um absurdo não tem jogar torque, Piperno, Zé Maria, não tem torque, não tem tração para chegar lá. Também acho que não. O Flamengo penou jogando contra o Criciúma, ganhou com aquele gol ridículo de pênalti lá do próprio Gabigol na bola da bola. Foi assim com o Cuiabá, perdeu para o Fortaleza aqui, vai resgatando vários jogos. O Flamengo não joga bem há muito tempo. Flamengo, eu estou dizendo no microfone da Jovem Pan, torcedor do Flamengo, não se contente com pouco, não se contente com migalhas. O Flamengo hoje é rapa do tacho. Quando ganha, ganha sofrendo. Quando empata, toma calor. Quando perde, é merecida derrota. Que história é essa de que o Tite é um bom técnico porque tem times organizados? Qual foi a organização que nós vimos no Flamengo, Zé Manuel, Piperno e Pilhado, do Flamengo desse ano 2024? Você enche uma mão no máximo, para dizer que o Flamengo jogou bem. Vou lembrar de um Fluminense no Campeonato Estadual, jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, o jogo de ida contra o Palmeiras aqui, mais 1 ou 2 e olhe lá. Mas sofreu em todos os jogos, deixou os adversários crescerem e acreditarem. Isso é um péssimo, é um horrível, um tenebroso, um trabalho de excremento do Tite no Flamengo, com a anuência e suporte da mediocridade da diretoria do Flamengo. Então tá tudo no mesmo bolo, é tudo um mesmo pacote, é tudo um mesmo caixote na cabeça, e quem sofre é a torcida do Flamengo. Não dá mais, Pilhado, não dá mais. O vídeo do Mauro César Pereira, que já a gente vai colocar aqui, né, que ele mandou, né, pro programa. Agora, eu queria falar uma coisa, Piperno, eu concordo com você. Não era para estar jogando a toalha no Campeonato Brasileiro. Mas com um time de bosta que o Flamengo tem, com um time apático que o Flamengo tem, o torcedor que acredita no título brasileiro, ele é o Bob. Lembra o Fantástico Mundo de Bob? Lembra que tinha o desenho? Pro torcedor, eu concordo com você. Agora, tem que ter uma mudança drástica, porque eu vou te falar uma coisa. Eu sei que você é torcedor do Palmeiras. Você está acostumado com um time que tem culhão, que tem sangue. Né? Você tem o Estevão, que busca jogo o tempo todo. Você tem o Felipe Anderson. Você tem o Rony, que na pior das fases corre o jogo inteiro. É isso que eu quero deixar claro. Ele pode estar na pior das fases,
mas ele dá a vida, ele dá bicicleta, ele corre, ele busca. Você tem o Gustavo Gomes, que na pior das fases dá a vida pelo Palmeiras. No Flamengo você não tem vida. É isso que eu digo. Virou refém de uma geração que acha que já é ídolo e que não busca mais. Você não vê mais o sangue no olho. Então é difícil pro torcedor do Flamengo, tirando o Bob, do Fantástico Mundo do Bob, acreditar que vai ser campeão brasileiro. Tomara que calhe a minha boca, que comece a ter vontade, que comece a ter sangue nos olhos, que comece a dar otimismo pro torcedor. Mas dá pra gente ter esse otimismo? Bom, de um Flamengo que você mesmo falou. O Mauro falou na pergunta. Foram 2 derrotas pro Bolívar, gente. Foi derrota pro Palestinos. Foi derrota agora pro Peñarol dentro do Maracanã, do jeito que foi. O torcedor que acreditar nesse Flamengo é que nem eu, quando acreditei que o Gabigol poderia decidir hoje. Ele vai fazer papel de idiota. Ele vai fazer papel de imbecil, porque, infelizmente, o Flamengo tem um time que ganha em dia, que ganha salários milionários e que não acha motivação. Eu não consigo entender isso. Já ganharam tudo, perderam a motivação. Gente, ganham mais de 1 milhão por mês. Tem uma torcida de 45 milhões de pessoas. Jogam todo o jogo para 65 mil. É o que eu falo aqui. Vocês viram o tesão que a gente trabalhou hoje e que eu comemorei hoje? 160 mil pessoas ao vivo com a gente. Por sinal, foi o nosso segundo maior público na história do Canelada. Adivinha qual foi o primeiro? Foi aquela eliminação patética pro Bolívar. 220 mil pessoas ao vivo. Olímpia. Hoje, Olímpia, isso. Hoje, a gente bateu 160 mil. E eu mesmo puto com a bosta de time que eu tenho, eu tava com tesão de trabalhar, eu falava com vocês aqui. Por quê? Porque a gente tá trabalhando pro nosso público. Um jogador que joga no Flamengo, que joga no Maracanã lotado para 65 mil pessoas e que não tem tesão, esse cara tem que ir embora. Essa geração tem que ser renovada. Tem. É obrigação da diretoria, da nova diretoria, se entrar, é renovar esse time. Chega de ser refém de ídolo. Porque, Piperno, eu sei que o palmeirense acredita. Porque tem sangue no olho. É uma geração que ganhou tudo, mas ainda tem sangue no olho. O Flamengo não tem. Mas é só eu não questão... consigo ver brilho nesse time. Claro que tem que ter sangue no olho, sem dúvida nenhuma. Agora, você tem que saber o momento de mudar. O Palmeiras melhorou o time depois que perdeu a Libertadores ano passado. Aí o técnico do Palmeiras fez algumas alterações que já deveria ter feito antes. Esse ano, após a eliminação contra o Botafogo, o Palmeiras também trocou peças importantes e o time voltou a melhorar. Então, você tem que buscar soluções no elenco. O Flamengo tem um time sub-20 que é campeão do mundo, é inconcebível que não tenha praticamente ninguém utilizado aí nesse time titular, mas independentemente de disputar o título ou não, de ter chance ou não, da gente acreditar ou não, o elenco tem a obrigação de fazer de cada jogo que falta, uma final. Até porque tem que brigar por vaga na Libertadores, tem que brigar pelo G4. Estão ganhando para isso, né? Vai ser campeão da Copa do Brasil? Não sei.